noite. Se tiver alguém já assistindo, já acompanhando, poderia só me indicar se áudio e vídeo estão chegando sem problema? Ok. Boa noite, Edson. Tudo bem? Que bom que está tudo certo. Bom, como já estamos no horário, vamos iniciar. Vamos iniciar aqui dando os recados da casa, né? Que são falando sobre os horários das lives que acontecem às 9 horas do livro Fonte Viva e às 20 horas o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Todos os dias. Quem necessitar de atendimento fraterno, ele acontece, pode ser acessado através da nossa página, a página da Fraternidade, né? Fazendo um contato, deixando os seus dados lá, que a gente faz o contato também. E o estudo sistematizado da doutrina espírita que acontece todas as quintas-feiras às 19h30, né, online. E os interessados em participar, para encaminhar o nome e o contato via inbox. Qualquer outra dúvida, entre em contato com a casa também via inbox. Né? Bom, hoje fomos convidados a falar sobre capítulo 21, o item 6 e 7, não creais em todos os espíritos. Né? Mas antes vamos iniciar com a nossa prece, né? Para que a gente possa começar a conversar sobre o assunto. Vamos lá. Convido a todos aqui, fechem seus olhos, acalmem seus corações, seus pensamentos, se elevem em espírito ao plano mais alto. Vamos nessa oportunidade agradecer a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso irmão, nosso mestre, nosso guia, a espiritualidade que sempre nos acompanha, os nossos amigos que sempre nos intuem, que estejam conosco neste momento, que nos acompanhem, nos intuam, para que o estudo de hoje seja esclarecedor, para que possamos levar a todos a informação e o conhecimento de forma clara, de forma objetiva, né? Que possamos estudar sob a luz da doutrina, da doutrina espírita, e que saiamos daqui hoje, Senhor, esclarecidos acerca de Tua mensagem, dos Teus ensinamentos, e que possamos levar isso a todos. Pedimos que as Tuas bênçãos caiam sobre todos aqueles que necessitam, que sofrem, que buscam amparo, que sentem as dores, que enfim vivem os seus sofrimentos e as suas mazelas. Que o Teu amor esteja presente em nossos corações, que a Tua paz esteja no coração, no lar de cada um de nós, e que todas essas bênçãos caiam sobre todos aqueles que não puderem assistir a esta live neste momento, mas que assistam depois, que sejam abençoados também. Abençoe a casa e a espiritualidade da casa, da fraternidade Jesus Amigo, né? E todos aqueles que contribuem com a casa. Que nosso estudo de hoje seja orientado e intuído por nossos amigos espirituais e que possamos contribuir com cada um de vocês. Que Deus esteja conosco, que assim seja, graças a Deus. Desculpem. Bom, então vamos lá. O assunto de hoje, como eu disse, é o capítulo 21, itens 6 e 7 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não creais em todos os espíritos. Né? Eu queria ler só aqui esse primeiro, que é o item 6, né? Que é a passagem aqui de João, na primeira epístola, capítulo 4, versículo 1, que diz o seguinte: Meus bem amados, não creais em todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas já se têm levantado no mundo. Né?
E aqui no Evangelho ele começa a trazer começa a falar a respeito dos fenômenos espíritas, né? Que longe de abonarem os falsos cristos e os falsos profetas, como algumas pessoas gostam de dizer, vem ao contrário, desferir-lhes o golpe final. Isso é muito interessante porque a doutrina começa a nos esclarecer, né? A própria premissa da doutrina já nos diz, né? Espíritas, amai-vos e instruí-vos. Então aqui ela já começa a nos esclarecer, nos instruindo, que não devemos acreditar em todos os profetas, em todos aqueles que se dizem emissários ou mensageiros do Pai, mensageiros de Jesus, todos aqueles que dizem ter a verdade, né? A gente não deve acreditar simplesmente de uma forma cega. Né? A própria doutrina já nos orienta desde o início, desde que a gente entra para ela. E a gente é uma das primeiras coisas que a gente aprende. Na vida, inclusive. Só que a gente vem a ter isso de uma forma muito mais clara dentro da doutrina quando a gente começa a falar sobre fé. A fé cega, né? Que nos leva a acreditar naquilo que os outros trazem para a gente, e a fé raciocinada. Né? Nisso aqui ele vem reforçar exatamente este ponto. Que nós precisamos ter certeza de com quem nós estamos lidando. Dentro da doutrina espírita, por exemplo, a gente tem muita relação com os médiuns, muita relação com os espíritos do outro lado. As reuniões mediúnicas nos trazem muitos sofredores, muitos espíritos inferiores que procuram ajuda, procuram uma orientação, né? E recebemos também muitos daqueles levianos que chegam e trazem, tentam se passar, né, por outros para que a gente possa ser ludibriado, digamos assim, né? A gente acaba se deixando enganar. Né? Então a gente precisa ter muito cuidado com essas coisas, com estas situações, melhor dizendo. Né? E nós já tivemos inúmeras outras pessoas encarnadas que se diziam ser messias, emissários, mensageiros, né? De Deus, de Jesus, do Evangelho. Temos muitos destes ainda hoje à nossa volta. Né? Então a gente precisa ter muito cuidado, ter muita atenção com tudo que a gente vê, ouve, né? E aí para isso a gente precisa conhecer, a gente precisa estudar, a gente precisa ter orientação acerca de quem são essas pessoas e o que elas estão falando, o que elas estão trazendo para a gente. Né? E a gente só consegue efetivamente depurar e entender tudo isso se a gente estudar. E onde é que a gente encontra as maneiras de não ser enganado? A gente encontra em nós mesmos, na nossa fé, no estudo, no conhecimento, né? Na fé raciocinada, porque aí a gente começa a questionar uma série de situações que as pessoas começam a trazer para a gente. A gente começa a questionar, inclusive, a veracidade daquilo que está sendo trazido para a gente. Hoje, se Jesus aparecesse na nossa frente, talvez a gente começasse a questionar. Tá, mas quem é você? De onde você vem? Por que você veio? Ah, não, Jesus não disse que ia voltar. Enfim, ele não disse para desconfiar de todos especificamente. Mas a gente não precisa, a gente não pode criar em todos os espíritos. Existem alguns que vêm realmente com uma mensagem muito boa, vêm com informação, com orientação de verdade e que é proveitosa para todos nós. Né? E como é que a gente sabe isso? Como é que a gente vai descobrir e entender isso? Né? Questionando, perguntando, estudando, tendo conhecimento, tendo fé, né? Sabendo e conhecendo quem são e quem foram aqueles que trouxeram
boas mensagens, bons ensinamentos, que trazem para a gente sempre boas informações, que nos tratam e querem que nós também possamos progredir junto com eles. Quantas pessoas a gente não encontra hoje no nosso dia a dia, no nosso caminhar, dentro de casa, na família, no trabalho, na rua, no comércio, em qualquer outro lugar que a gente vai, que nos tentam nos enganar. Como que elas fazem isso? Elas só conseguem fazer isso se a gente não tiver entendimento sobre as coisas, se a gente não tiver esclarecimento suficiente sobre aquilo que a gente está fazendo. Não é? Então, se eu vou a um comércio qualquer para comprar alguma coisa e eu não conheço daquele produto ou não conheço aquele comércio, né? As pessoas que estão lá, elas podem agir de má fé. E percebendo que eu não conheço, que eu não sei ou não sou da região, podem se aproveitar dessa situação, dessa minha fragilidade, né? E me enganar. Me vender um produto de má qualidade, me vender um produto mais caro, de má qualidade mais caro, me vender um produto de qualidade, mas já vencido, por exemplo. Da mesma forma que isso acontece no nosso dia a dia, isso acontece também com aqueles que dizem ser emissários do Pai, dizem ser emissários de Jesus e vêm trazer para a gente uma série de informações de conteúdo. Muitos dos encarnados, hoje isso é menos comum entre os encarnados. Digamos, na época do Velho Testamento, por exemplo, as coisas aconteciam muito mais por intuição, ou seja, os encarnados eram intuídos pelos espíritos para que eles agissem daquela forma e dissessem que eram profetas, espíritos inferiores, claro. Né? Hoje, muitos dos encarnados talvez até já aprenderam isso, já viveram uma série de situações, já vieram com essa má intenção. Lembrando que vivemos num planeta onde, infelizmente, ainda predomina-se o mal. Ainda predomina aquela vontade de prejudicar, aquela coisa de prejudicar os outros. Então, nós precisamos ter olhos de ver. A gente precisa conhecer e saber onde é que a gente está indo, está caminhando, está pisando, o que a gente está fazendo e com quem que a gente está andando. Então, éramos intuídos. Hoje, nós somos usados, nós não somos simplesmente mais intuídos como éramos no Velho Testamento, que aconteciam com muitos daqueles que se diziam profetas e que na verdade eram grandes enganadores. Né? Hoje, a gente não sofre o risco de termos somente profetas encarnados ou falsos profetas encarnados. Hoje, a coisa ficou um pouco pior, principalmente para nós que somos espíritas, porque a gente está sujeito às enganações e às leviandades dos desencarnados, que entram e chegam nas reuniões mediúnicas, ou às vezes nem precisa da reunião mediúnica, vem para nos intuir e nos atormentar. Se aproveitam da fragilidade e da falta de conhecimento daqueles que têm a sua mediunidade um pouco mais acentuada e conseguem perceber, ver, ouvir. E aí ele se usa dessas pessoas. Né? Como está escrito aqui no próprio texto aqui do Evangelho, alguns, né, no passado e hoje, já ainda utilizavam nomes, para se apresentavam com nomes como de Cristo, Maria, mãe de Jesus, não, João, José, enfim, tantos outros. Hoje, nós sofremos esta, como é que diz, não é intervenção, a gente sofre essa ação, né,
dos desencarnados. Que, por exemplo, hoje nós estamos vivendo um momento complicado dentro da humanidade como um todo, dentro do nosso planeta, que é o Covid, que é a pandemia. Isso é somente um exemplo, mas existem tantas outras situações. O Covid hoje é muito falado porque ele está evidente, então, e é fácil das pessoas entenderem e compreenderem. Mas logo no início dessa pandemia, quantas mensagens não foram veiculadas no WhatsApp? Porque hoje é o meio mais fácil de transmitir informações e comunicação, e a coisa é rapidinha, cada hora você bateu no meu aqui, já estou passando para o outro. As pessoas não têm muito senso para avaliar se aquilo é fato, se aquilo não é, né? E vão passando para frente, né? E simplesmente a gente pega, recebe uma comunicação que nos chama a atenção. Pô, mas será que é verdade mesmo? Será que no dia tal vão descobrir uma vacina para o Covid e a partir daí as coisas mudam e se nada acontecer até o final do ano vai vir uma coisa pior? Peraí, desde que o mundo é mundo, foram raros os casos em que profetizaram situações e acontecimentos e eventos com datas certas para acontecer. Vai acontecer no dia tal, isso, e aquilo outro. No dia tal, nem me lembro mais a data, mas no dia tal vai aparecer a vacina para o Covid, e aí vai assim, durante 6 meses vão ser observados, e depois disso, se não resolver, aí vocês vão sofrer uma outra pandemia, ou algo um pouco mais forte, mais grave do que, do que essa pandemia do Covid. Né? Quantos de nós não recebemos essa mensagem no nosso celular? E quantos de nós não acreditou fielmente que isso iria acontecer, não ficou atento? No dia 17, se não me engano, dia 17 de maio, se não me engano. Quantos de nós não ficou esperando 17 de maio, era um domingo, se não me engano? Tá, vamos ver, o que vai acontecer? Ó, dia 17, ó, será que. Ó, falaram de uma vacina. Será que realmente é aquela? Ó, parece que o negócio é certo. Vamos ver, vamos esperar. Os espíritos já nos recomendam, de longa data, para que a gente não acredite em tudo que chega até nós. Num exemplo como esse que eu estou trazendo, o que é mais prudente? Seria mais prudente eu receber essa mensagem. Ok, vamos esperar até o dia 17. No dia 17, aconteceu alguma coisa? Aconteceu. Ótimo. Vamos seguir em frente, eu acho que ele realmente está certo. Mas já nos dizem também, os próprios Espíritos já nos dizem que não acredites se vier com datas, com promessas, com coisas maravilhosas e fantásticas que vai acontecer, vai resolver, o seu problema vai ser resolvido. A chance disso acontecer de verdade é muito pequena. Né? Desculpem. Sobre esse assunto de falsos profetas, né? Nós temos o livro dos médiuns que nos esclarece muito a respeito disso. Porque as recomendações que recebemos é questionar, né? Tentar identificar quem são esses profetas. Né? Como estamos falando dentro da doutrina, e estamos vivendo um momento em que a mediunidade já é uma coisa muito latente em muitos de nós, então a gente consegue perceber que não estão encarnando pessoas, espíritos, melhor dizendo, já com essa intenção de se tornar e de se apresentar como profeta. O momento do planeta, o momento evolutivo do planeta, já não permite mais essa situação. Que, conforme dizem, a gente estuda a respeito disso, que a transição, nesse período de transição planetária, estes espíritos levianos, mal intencionados, espíritos maus, né,
já estão vindo, muitos já não estão mais voltando, tendo a voltar, a oportunidade de retornar. Então, esses falsos profetas encarnados têm diminuído absurdamente o número dos que poderiam estar voltando. Praticamente não existem, mas ainda temos muitos deles ainda por aí, se dizendo ser enviados de Deus, enviados de Jesus, seus mensageiros, seus messias, né? Então, eu acho que a gente deve começar a se preocupar muito mais agora com aqueles que estão desencarnados. E aí que a coisa fica, inclusive, muito mais difícil, muito mais complicada para a gente. Por que fica complicado? Porque eu não consigo olhar e ver e ouvir o que ele está falando. Não somos todos nós que temos acesso a isso, porque apesar de todos nós sermos mais ou menos médiums, como disse Allan Kardec, né, nem todos nós conseguimos ter esta ostensividade ou mesmo alguma outra característica mais acentuada da mediunidade, seja da visão, seja da audição, sejamos videntes, audientes ou psicógrafos, enfim, não importa a maneira. Não são todos nós. Muitos temos, mas não somos todos. Então a gente fica sujeito, né, às mensagens que chegam para a gente através desses médiuns. O que torna muito mais difícil de avaliar se a mensagem é verdadeira, se a mensagem tem fundamento e tem cunho educativo ou de orientação, né, ou até mesmo de ajuda, porque nós não estivemos presentes, por exemplo, como nós ainda somos muito São Tomé, a gente tem que ver para quê, tem que tocar para poder sentir. Então a gente não viu, a gente não participou, a gente não consegue tirar as nossas próprias conclusões. Mas é aí onde entra a nossa fé. É aí onde entra a fé raciocinada. Aí que entra a nossa instrução. Aí é que entra o momento em que nós estudamos para poder entender e dar subsídios para a nossa fé raciocinada, que é o estudo, que nos dá a certeza, nos dá a garantia de que, olha, isso que determinado médium trouxe, determinada mensagem que esse médium trouxe, de determinado espírito que se identificou dessa forma, ela faz sentido, ela tem fundamento. A identificação, o espírito que se identificou desta forma, né, com este nome, realmente é ele, pela forma como ele se comunica, pelas palavras que ele utiliza. Não é a índole do médium que qualifica a mensagem. O que qualifica a mensagem que está sendo recebida é o espírito. É a maneira como ele traz a mensagem. É o conteúdo dessa mensagem. Né? E a gente tem a informação, através da codificação do Livro dos Médiuns e outros tantos, de que espíritos bons jamais vão nos trazer mensagens ruins. Como diz aqui no próprio Evangelho, né, que o Jesus disse para a gente que é a maneira de se distinguirem os espíritos bons dos maus que, principalmente, podem aplicar-se estas palavras de Jesus. Pelo fruto é que se reconhece a qualidade da árvore. Uma árvore boa não pode produzir maus frutos, e uma árvore má não pode produzir frutos bons. Né? Julgam-se os espíritos pela qualidade de suas obras, como se julga uma árvore pela qualidade de seus frutos. Né? Então, eu não posso simplesmente julgar, ou melhor, afirmar que uma mensagem recebida por um médium conhecido, de renome, seja ele qual for, né, que o espírito comunicante que traz a mensagem se identifica como Emmanuel, por exemplo.
Ah, será que realmente é dele? Ah, mas peraí, Emmanuel não se comunicava basicamente com Chico Xavier? Não, peraí, mas Emmanuel, não dizem que Emmanuel já encarnou? Ah, mas peraí, mas Chico Xavier já não desencarnou? Como é que Emmanuel... Então são muitas as questões, são muitas as fontes para a gente questionar se a mensagem ela é verdadeira ou não. E nos cabe ficar questionando sempre todas as mensagens? Se estivermos interessados em progredir, em nos melhorar, em aprender, sim, faz sentido que busquemos a veracidade e o embasamento daquela mensagem. Né? E a gente aprende isso dentro da doutrina através, no livro dos médiuns, desculpem, ele traz um capítulo, né, que fala especificamente sobre isso, que é como identificar não a mensagem, mas identificar os espíritos, né, que estão comunicando. Que a mensagem, a maneira como ela chega, é uma das maneiras que temos para identificar quem está comunicando, quem está trazendo a mensagem. Se é um profeta, se não é, se foi ou se não deixou de ser. E até porque, falando em profetas, né, hoje, em pleno século XXI, em pleno processo de transição planetária, em momentos em que as comunicações espirituais com o mundo invisível ela tem sido muito mais frequente, né? A gente não tem que se preocupar muito, não tem surgido muito profeta falando para a gente o que vai acontecer, o que vai deixar de acontecer, né? Mas é importante que a gente se fundamente, até mesmo para passar adiante, se fundamente a respeito daquela mensagem que está chegando para a gente, se fundamente a respeito de quem é que está trazendo essa mensagem para a gente, né? Não necessariamente o médium. Quantos e quantos médios a gente já não ouviu falar aí na mídia mesmo, que eram charlatões, que estavam se aproveitando desta qualidade, desse sentido, que é a mediunidade, para tirar benefício próprio. Esses seriam talvez os falsos profetas? Não necessariamente. Porque eles são, os médios, como diz o próprio nome, eles são apenas intermediários. E hoje nós somos intelectualmente muito mais desenvolvidos do que tempos atrás, tempos mais antigos, então nós somos capazes de discernir entre as mensagens que chegam para nós. Né? E o que de fato às vezes é um pouco ruim esse desenvolvimento, essa evolução intelectual, porque por sermos mais intelectualizados e ao longo deste processo de aquisição de conhecimento e de desenvolvimento intelectual, muitos de nós se tornaram ateus, perderam a fé, perdemos simplesmente todas as bases, todas as referências e deixamos de acreditar. Deixamos de acreditar em Deus, deixamos de acreditar em Jesus, né? O que nos fez, às vezes, para alguns, nos fez até mais suscetíveis a acreditar em falsos profetas. Por outro lado, existem muitos outros que hoje já não acreditam em absolutamente mais nada. Nem no falso, nem no possível verdadeiro, nem no verdadeiro. Dado o avanço intelectual. Só que, infelizmente, o avanço intelectual o cega para o desenvolvimento moral. Nos deixa cegos para entender e compreender o que aqueles que são bons
espíritos que vêm nos trazer boas comunicações, boas orientações, trazem para nós. Porque fica na questão de que esse aí também é mais um que vem falar baboseira, vem falar mentira pra gente. É simplesmente mais um que traz qualquer coisa, né? Mais uma bobagem. É mais ou menos assim que muitos de nós ainda acreditamos nas comunicações, né? Por que hoje, no mundo inteiro, depois de mais de 150 anos, 160 anos de doutrina espírita, são tão poucos os espíritas no mundo, comparados-se a outras religiões, as outras escolas, e até mesmo a própria população mundial? Por que será? Porque muitos de nós deixamos de acreditar em Deus, em Jesus, em tudo isso, porque a gente sai às ruas, às vezes, vai conversar com amigos, com parentes até, e alguns dizem: eu não acredito mais em Deus, não acredito em nada, porque ele deixa essas coisas todas acontecerem, deixa as pessoas sofrerem, deixa uma criança recém-nascida simplesmente morrer porque já nasceu com câncer, ou então foi atropelado, ou foi assassinado, né? Então as pessoas deixaram de acreditar. E isso é terreno fértil para aqueles que querem se aproveitar. Isso é terreno fértil para os encarnados que ainda existem, mas que agem de má fé e querem se aproveitar destas pessoas, né? E a cada dia que passa a gente vê isso muito presente em algumas escolas religiosas que tem por aí, se utilizam da credulidade das pessoas, né? E da credulidade somada à, à fé, vamos dizer assim, porque eles acreditam naquilo, acreditam no que está escrito no Evangelho, está escrito na Bíblia, acreditam no que alguns dos profetas antigos trouxeram, alguns dos Messias trouxeram, acreditam no que está escrito, e aí muitos aproveitam desta situação, desta oportunidade de falta de conhecimento, de orientação, se aproveitam da fé cega e tiram e se beneficiam por isso. Literalmente, tiram proveito. Né? E aí, a gente tem essa coisa maravilhosa nas nossas mãos hoje. Isso, minha opinião pessoal, é que não tem coisa mais maravilhosa do que a doutrina espírita, do que os esclarecimentos que ela traz para a gente. Para quem quer acreditar, quem quer estudar, quem quer aprender de verdade, está tudo aqui. Tudo faz sentido, tudo tem lógica. E além de lógica, além da razão, existe todo o fundamento, todo embasamento evangélico cristão. Comprova e explica tudo aquilo que Jesus, em sua passagem pela Terra, nos demonstrou, nos apresentou. E aí a gente tem tudo aqui explicado, tudo aqui esclarecido. E nos dá, inclusive, a maneira de a gente entender como que as coisas funcionam. Como que alguns agem de forma ardilosa até, né? Não, antigamente muito mais presente dentro dos encarnados, né? Hoje, já que entendemos e conhecemos as comunicações entre os dois mundos e compreendemos que isso é fato, que isso acontece, então a gente começa a tomar mais cuidado com isso, e a gente sabe que nós sofremos a influência dos espíritos. Então, estes falsos profetas vêm diminuindo, e a nossa própria intelectualidade, o nosso próprio desenvolvimento intelectual
vai nos deixando menos suscetíveis a essas influências dos desencarnados. Porém, eles viram também uma oportunidade, através dessas comunicações, através dos médiums, de nos trazer comunicações falsas, comunicações que nos confortam no sentido de que eles trazem aquilo que eu quero ouvir, que eu vou gostar de saber. E usam desta minha credulidade e falta de conhecimento, né, para que eu leve isso adiante, para que eu passe isso adiante. É a mesma coisa que acontecia lá atrás, que eles intuíam um ou outro. E esse fazia tudo. Agora não, agora ele chega para um médium com uma certa notoriedade, uma certa credibilidade dentro da doutrina, por exemplo, ou de outros segmentos, de outras escolas religiosas que têm essas comunicações, né? E eles trazem uma mensagem, olha, mensagem trazida por fulano de tal, médium, e o espírito X. Aí, voltando aqui à doutrina e o livro dos médiuns, ele nos deixa bem claro que os espíritos bons, aqueles que já se tornaram bons, puros, e já evoluíram, já estão bem mais acima, digamos assim, na escala, né, do progresso, o que menos importa para eles é o nome e a maneira como eles foram reconhecidos ou viveram aqui na Terra. Os nomes que tiveram aqui na Terra, por mais notórios que eles tenham sido, não faz a menor diferença. O que importa para eles é transmitir a comunicação, a mensagem que vai nos fazer crescer, progredir. Já os outros levianos, maus, não. Eles se utilizam, se aproveitam da nossa credulidade naqueles nomes. Então, por isso, alguns não, né? Muitos deles às vezes vêm em comunicações e trazem, se apresentam como Emmanuel, como Chico Xavier, que foi recentemente, foi mais recente, né? Vem como Humberto de Campos, vem como. Se apresentam, né, na verdade, com diversos nomes, como Jesus, como Maria, como Deus até, né? Esse médium que consegue conversar com Jesus, ali, Jesus aparece para ele poder conversar com Deus. Esse realmente é muito iluminado, né? E naturalmente, a parte mais difícil de todo esse processo é identificar. É saber quando as coisas são realmente boas e a intenção e a própria mensagem é boa e tem que ser ouvida e considerada, do que aquela que não tem. Mais difícil ainda é entender e aceitar que quem não está comunicando com a gente é aquele que se identificou com aquele nome. Qual médium, qual pessoa que não está ali conversando com um médium que acabou de, 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 de estar ali com um espírito amigo presente e fala assim, fui lá e conversei com Jesus. Jesus chegou lá do meu lado, eu falei, você conversou, ele estava incorporado, né, como dizem, né, não existe essa questão da incorporação também, mas na comunicação eu estava conversando com Jesus. E ele veio conversar comigo. Quem não gostaria de conversar com Jesus? Quem não gostaria de sentar do ladinho dele, bater um papo? Senta aqui comigo, vamos bater um papo, vamos conversar um pouquinho. Deixa eu entender se aquilo tudo que você fez realmente aconteceu, se foi. Me conta se foi assim. Quem não gostaria disso? Mas o que ele tinha para nos dizer, ele já nos disse, já deixou. Todo o roteiro. Está tudo explicado.
E aí, o que ele vem pode nos trazer a mais, que é à medida que a gente vai evoluindo, não só intelectualmente, mas moralmente, a gente tem condições de receber mais informações e mais conhecimento. Ele foi mandando, enviando os seus mensageiros, espíritos bons com boas comunicações, né? E a gente tem, vou voltar ao exemplo, utilizar o exemplo novamente aqui, de Chico Xavier com Emmanuel. Temos hoje ainda, conosco ainda, Divaldo Franco, Joana de Ângeles e tantos outros que fazem um trabalho sério, que vêm nos trazer informações e comunicações que são relevantes e importam para a gente. Né? No livro dos médiuns, nesse capítulo 24, a identidade dos espíritos, né? Se não me engano aqui é Erasto e Timóteo, se não me engano, eu acho que são os dois mesmos, tá? Eu não me lembro com certeza. Eles trazem para a gente aqui várias e várias maneiras de podermos identificar com quem estamos comunicando, ou quem está trazendo essa comunicação para a gente. Né? E a maneira que eles mais sugerem que a gente faça essa identificação é através da linguagem que os espíritos utilizam com a gente. E aí não faz diferença se ele é encarnado ou desencarnado, não importa. Como é que a gente vai identificar se ele é um falso profeta ou não? Pela linguagem, pelas suas, pela sua personalidade, pela sua maneira de agir, pelas suas intenções, pelo que ele já fez ou deixou de fazer, no caso de um encarnado, pelo que ele faz e que a gente conhece da história de cada um. Então, durante uma comunicação, por exemplo, observa-se, deve-se observar qual é a linguagem que está sendo utilizada. Se aquilo é condizente com aquele nome com o qual ele se identificou. Ele se identificou como Jesus. A linguagem que ele está utilizando, dentro do que a gente conhece e já ouviu falar, ou sabe, né, dentro do Evangelho, é compatível. É compatível com um espírito puro, da envergadura de Jesus? É compatível. No livro dos médiuns, no livro ele sugere, ele cita aqui, por exemplo, um Fênelon. Né? A comunicação trazida é característica dele? Mas eu não conheci, não convivi, não fui contemporâneo dele. Ok, mas nós temos inúmeras outras comunicações em que ele se identificou e que trouxe que eram muito boas. Tinha um conteúdo, realmente uma mensagem que trazia informação e que nos ajudava. Nos ajudou, aliás. Nos trouxe conhecimento e informação, não é? Então, essa mensagem que estamos recebendo agora, ela tem a mesma característica, tem o mesmo perfil das outras que a gente recebeu? Não, tem umas coisas aqui que não batem. Tem algumas palavras que não são dele, não é dele. Não é ele que faz, não é ele que fala, não é ele que utiliza. Então a gente já começa a desconfiar. Tá? Então, e aqui, no livro dos médiuns, ele traz inúmeras maneiras para tentarmos identificar quem são, quem é que está oferecendo aquela mensagem, aquela comunicação, né? E ele traz uma questão que eu achei muito interessante ao fazer a leitura, né? Que é no capítulo, como eu disse, capítulo 24, né? No item, deixa eu só verificar, confirmar aqui o item aqui, é o item 267, na pergunta, não, no item 26, 267, 26º. Para julgar os espíritos, como para julgar os homens, é necessário antes saber julgar-se a si mesmo. Ou seja, eu tenho que ter capacidade, eu tenho que ter conhecimento e entendimento acerca daquilo que eu estou querendo julgar
até porque julgar não é uma coisa que nós não deveríamos fazer, mas para eu poder avaliar com quem é que eu estou conversando, com quem é que está trazendo alguma mensagem para mim, com quem é que está se dizendo ser profeta, né, por assim dizer, né, eu tenho que, antes de tudo, julgar a mim mesmo. Avaliar se eu estou em condições, se eu tenho qualidades para poder avaliar aquela outra pessoa que está trazendo a comunicação para mim. Então, antes de qualquer coisa, eu tenho, em outras palavras, para eu falar sobre um assunto, eu tenho que conhecer, eu tenho que saber dele. Eu tenho que ter estudado. Como é que eu vou falar sobre uma coisa que eu não sei, que eu não tenho conhecimento? Como é que eu vou questionar se aquele que está trazendo a informação, a mensagem, é ele mesmo, se eu não o conheço? Como é que eu vou questionar a mensagem que está sendo trazida se eu não conheço sobre aquele assunto? Né? Então, vamos julgar a nós mesmos. Né? E aí ele continua. Há, infelizmente, gente que toma a sua própria opinião por medida exclusiva do bem e do mal, do verdadeiro e do falso. Ou seja, nós mesmos temos o nosso conceito. Eu entendo que certo e errado, né? Não é o que ele citou aqui, na verdade, ele citou entre verdadeiro e falso, e bem e mal. Mas eu tenho para mim, falando de certo e errado, que certo e errado são conceitos. Porque nem tudo que é certo para mim é certo para o outro. Nem tudo aquilo que é errado para mim é errado para o outro e vice-versa. Né? E da mesma forma, de acordo com o meu caráter e de acordo com o caráter daquele que traz uma comunicação, daquele que está se apresentando como um profeta, né? Ou como um enviado, um mensageiro de Deus, de Jesus, né? Ele tem a interpretação dele de bem e mal, ele tem a interpretação dele de verdadeiro ou falso, vai ser de acordo com o seu caráter, de acordo com o seu momento evolutivo, com o seu progresso espiritual. Não é? Então a gente tem que levar essas considerações todas. Né? E às vezes eu, por fazer esse julgamento de que eu sou o dono da verdade, pronto, acabou. Ninguém vai me convencer do contrário, e aí a coisa começa a seguir caminhos diferentes. Né? E aí ele continua aqui também. Tudo o que contradiz a sua maneira de ver, as ideias, o sistema que inventaram ou adotaram, é mal aos seus olhos. Falta a essas criaturas, evidentemente, a primeira condição para a reta apreciação, a retidão do juízo. Mas elas nem percebem. Esse é o defeito que mais enganos produz. Ou seja, quem não é reto, né, e isso vai ser difícil até achar algum de nós aí encarnado que realmente seja reto do juízo, né, vai ser difícil, né, perceber que, olha, isso aí tá errado. Hoje a gente fala assim, tá meio errado, esse negócio não tá me parecendo muito bom, não. Mas enfim, mais ou menos esse é o caminho que a gente tem de seguir. E aí ele diz mais: todas essas instruções decorrem da experiência e do ensino dos espíritos. Complementamo-las com as próprias respostas dadas por eles a respeito dos pontos mais importantes. Né? E ele continua aqui, mais para frente ele tem inúmeras outras perguntas e sugestões de como proceder para tentar identificar. É um capítulo relativamente extenso, grande, porque é uma tarefa difícil de se fazer. É uma coisa muito complicada da gente conseguir fazer, que é identificar. Identificar o espírito que a gente está comunicando. Com quem a gente está comunicando. E se eu não tenho a retidão de juízo, como ele mesmo disse, como é que eu vou identificar aquele que se diz o profeta? Aquele que se diz o mensageiro? Né? Então, volto lá no início da nossa conversa. Como disse Allan Kardec, espíritas, amai-vos e instruí-vos. Os espíritos bons, que nos trazem boas comunicações, não se identificam como profetas.
Eles se identificam como nossos amigos, nossos orientadores, nossos anjos da guarda, até podemos dizer assim, né? Que vem trazer para a gente informação, conteúdo, conhecimento, para que a gente não seja pego nessas situações, né, de enganação. Nessas situações em que nós somos ludibriados, enganados. E por que nós somos enganados? Só enganado aquele que se deixa enganar. E a gente se deixa enganar como? Não tomando conhecimento da verdade. Não tomando conhecimento daquilo que é fato, daquilo que nos conforta, daquilo que faz sentido para nós. Então, a melhor maneira, como eu venho repetindo aqui hoje, a melhor maneira que nós temos para não sermos enganados, para não sermos ludibriados, para não acreditar em falsos profetas, em falsos messias, é estudando, é fortalecendo a nossa fé raciocinada, fazendo a nossa reforma íntima, porque desta forma a gente começa a adquirir juízo, literalmente. A gente começa a seguir o caminho bom, né? E a gente fica menos suscetível a essas interferências daqueles que são levianos, os que são maus, muito maus intencionados, seja ele encarnado ou desencarnado. E nós já estamos vivendo um momento em que acreditar em falsos profetas é só se a gente quiser. Porque conteúdo, informação, recurso, orientação, onde recorrer, nós temos. Todos nós temos, independente da nossa crença. Independente se somos espíritas ou não. Nós temos. Que é a nossa própria consciência. Ela que nos diz, efetivamente, se devemos acreditar ou não, se devemos seguir ou não aquele caminho. Né? Se devemos acreditar nas mensagens que chegam por WhatsApp ou não. Porque isso vem se repetindo a cada momento. A gente recebe uma mensagem, hoje é no WhatsApp, antigamente chegava, o pergaminho, leram, liam isso pra gente. Hoje é no WhatsApp, rapidinho chega pra gente, a gente fica sabendo. Isso espalha rápido. Porque não, as pessoas não têm mais filtro para poder passar a informação. Recebeu, passou, se está certo, se é verdade ou não é, não me interessa, só me falaram. Né? Então hoje a gente está, com tudo isso na mão, está fácil da gente esclarecer. Pergunte, converse mais com aquele irmão que está do seu lado. Estuda, pergunta, questiona, busca. Vai na internet, pega um pouquinho de informação, tem muita coisa ruim lá. Mas tem algumas coisas que são boas. Tem vídeos, tem orientações, tem estudos, tem livros de pessoas que são sérias, a gente sabemos que são sérias, que trazem informações boas, trazem conteúdo bom. Vamos buscar lá. Lá tem essa informação. Mas antes de sair correndo atrás disso, vamos buscar dentro de nós mesmos se a gente acredita nisso. Se aquilo faz sentido para mim. Diante de tudo que eu estudei, diante de tudo que eu aprendi, diante de tudo que eu tenho vivido, aquilo faz sentido? Aquilo que estão me dizendo faz sentido? Ou se eu vou acreditar nisso somente porque eu estou num momento ruim de fraqueza? É porque perdi meu irmão, meu parente, minha mãe, meu pai, meu sobrinho, por causa do Covid que morreu. Aí eu não sou merecedor disso, eu sou um pobre coitado, e alguém vem e se aproveita disso, eu deixo levar. Sofrer, todos nós sofremos.
E é neste momento que assim temos que ser mais vigilantes. Porque é exatamente neste momento de dor, de fragilidade, é que somos abordados por aqueles mal intencionados. É neste momento que temos que reforçar a nossa fé, o nosso sentimento, o nosso amor, a nossa caridade, nosso senso de justiça. É neste momento que temos que ser firmes e fortes na crença em Deus, nosso Pai, em Jesus, nosso irmão, em Deus de justiça e de misericórdia, de bondade, porque Ele não deixaria nenhum de seus filhos sofrer nas mãos de qualquer um ou de qualquer um que se diz ser Jesus ou qualquer outro que venha trazer informação, se não fosse para o nosso crescimento, se não fosse para o nosso adiantamento, para o nosso melhoramento. Então, é neste momento que nós temos que ser fortes. É neste momento que nós temos que agradecer a Deus. E é neste momento que a gente tem que buscar a orientação, o estudo, as bases que nos sustentam, que nos fundamentam, a família, aqueles que nos amam de verdade, aqueles que vieram para estar conosco e passar a vida inteira juntos. Neles é que temos que fortalecer as nossas bases. Aí fica muito difícil falsos profetas nos seduzirem, nos ludibriarem, nos enganarem. Vai ficar muito mais difícil. Né? Então precisamos voltar àquilo que nos sustenta, àquilo que nos dá base. Como disse Jesus, né, para construirmos a nossa casa sobre a rocha. Não é isso? Se a gente constrói a rocha, o que é a rocha? A nossa fé. Nossa fé raciocinada, nossa fé em Deus, em Jesus, em nós mesmos. Então, não podemos crer em todos os espíritos. Precisamos ter certeza que eles são de Deus. E os espíritos que são de Deus são espíritos bons. Na verdade, todos somos espíritos de Deus. Mas os que efetivamente já o aceitaram são em número muito grande, sim, mas existem outros que ainda não aceitaram e lutam contra isso e tentam nos enganar. Mas ainda assim são espíritos de Deus. Mas não levam, não pregam a mensagem dele. Simplesmente tentam usar da nossa fragilidade para se beneficiar. Né? Bom, espero ter contribuído com todos na mensagem, espero ter trazido um pouco mais de orientação. Peço desculpa se não consegui atender a todos, mas infelizmente a gente não consegue fazer isso sempre, né? Quero agradecer a oportunidade mais uma vez à casa, à Fraternidade de Jesus Amigo, né? Que sempre nos dá a oportunidade de falar um pouco, trazer um pouco daquilo que a gente estuda, falar um pouco mais da doutrina, né? E tentar contribuir um pouco mais com todos vocês. Agradeço mais uma vez, muito obrigado. Vamos fazer nossa prece para a gente poder encerrar, né? E nos veremos em outras oportunidades. Né?
Convido a todos novamente para que cerrem seus olhos, acalmem seus espíritos. Vamos nos elevar a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso irmão. Pedimos, Senhor, que possamos fortalecer a nossa fé, que possamos, através do estudo, da orientação e da doutrina, possamos ter a nossa fé cada dia mais certa da Tua presença, do Teu auxílio, do Teu amor por nós. Possamos ter a confiança de que seremos acompanhados por espíritos bons, orientados e intuídos sempre por espíritos bons. E todas as vezes que, porventura, formos induzidos a acreditar em outras comunicações ruins, que nos desvirtuam do nosso caminho, que possamos ter a capacidade de discernir, de questionar e de buscar a Ti, com a resposta certa e firme dentro de nosso coração, dentro de nossa fé. Peço, Senhor, que abençoe a todos que aqui estiveram e que assistirem a este vídeo sobre este assunto, que busquem orientação, que busquem ajuda quando estiverem na dúvida acerca das mensagens que recebem, acerca das orientações que chegam até cada um de nós. Que a Tua luz, Senhor, se faça presente em nosso caminho, que a Tua paz esteja em nossos corações, que o Teu amor nos cubra sempre. Esteja sempre conosco e muito obrigado pela oportunidade. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, amigos, obrigado a todos pela oportunidade e até uma próxima. Uma boa noite para todos.